Olá, esta é a Estação IFB, essa iniciativa do Instituto Federal de Brasília, que pretende, através dessa mídia podcast, transmitir educação, tecnologia, cultura e esses debates que são tão importantes para a sociedade. Eu sou Erlan Tostes, eu sou coordenador de desenvolvimento de sistemas aqui no Instituto, dentro da área da diretoria de tecnologia da informação e comunicação, e hoje pretendo iniciar esse quadro Conexões aqui dentro do Estação IFB. A gente vai conversar um pouco sobre tecnologia, sociedade, cultura e como essas relações se comunicam com a ética, com a moral, com aquilo que é tão caro aos docentes e os discentes do Instituto. Para aqueles que estão através da internet tendo acesso a esse conteúdo aqui pela primeira vez e por algum motivo precisam de uma descrição, eu sou Erlan, sou negro, tenho cabelo encaracolado, raspado na lateral, uso óculos e estou de camisa social preta. Não estou sozinho, porém, hoje para conversar comigo nesse assunto tão importante como as inteligências artificiais e como elas tornam o cotidiano dos docentes mais complexos, eu trago alguém de inteligência natural e não artificial. Eu tenho aqui o meu amigo professor João Vitor Oliveira, ele que é mestre e doutorando pela UNB em biomedicina, e é um prazer recebê-lo aqui, em bioinformática, perdão. João, para o microfone é seu, pode se apresentar. Bom, olá a todos. Meu nome é João Vitor, sou professor do campus Taguatinga, sou coordenador da licenciatura em computação e venho pesquisando aí na área de bioinformática, de aprendizado de máquina, inteligência artificial. Bem, vou me autodescrever, eu sou branco, meu cabelo, né, tem umas entradinhas aqui, estou vestindo uma camiseta polo verde e é isso. João, é um prazer te receber aqui novamente. E vamos começar falando sobre a inteligência artificial mais famosa da atualidade, o ChatGPT. Esse que tem sido um tema de várias discussões sobre ética dentro da sala de aula. Você como professor, coordenador de curso, explica pra gente o que é um ChatGPT e o que diferencia ele de programas normais. Não, sem dúvida, o ChatGPT ele tem sido uma grande evolução, principalmente na área da educação, na área da comunicação mesmo. É uma ferramenta surpreendente, né? Basicamente, né, o que é o ChatGPT? O ChatGPT ele é um produto, né? Você entra num site mesmo e inicia uma conversa com uma espécie de um robô, né? A gente chama de chatbot. E nesse robô, ele vai te respondendo qualquer pergunta que você fizer. E aí, a pergunta pode ser realmente qualquer uma. Você pode perguntar qualquer coisa, você pode pedir que ele faça coisas para você que ele vai conseguir. Por exemplo, né? Eu quero, ChatGPT, me ajude a fazer um programa de computador. Ele vai fazer esse programa de computador para você. ChatGPT, me dê inspirações para fazer uma música, um poema, uma poesia que seja bem parecida com um determinado autor da literatura. Ele vai fazer. É impressionante, é muito, muito interessante essa tecnologia. João, em teoria da informática, a gente aprende que todo software é nada mais que uma grande calculadora mais complexa Sim, sim. que uma calculadora normal. No final das contas, são zeros e uns que vão se organizar em informações, em dados, vão se transformar em informações, vão propagar conhecimento. Sim. Há uma grande diferença entre um software comum, que é um conjunto de instruções, conjunto de regras que você estabelece e ele obedece, para uma inteligência artificial como o ChatGPT. Me parece que ele aprende, que ele percebe as regras do jogo e joga por conta própria. Como que isso ocorre? Numa forma não tão técnica, mas Sim. palatável para quem está ouvindo. Bom, isso é importante, né, notar que esse tipo de programa, ele funciona tentando simular, né, ele tenta chegar ao mais próximo de um pensamento racional. Ele tenta atingir um objetivo através de experiências. Então, por exemplo, no ChatGPT, ele vai
ter, né? Porque para ele ter sido feito, ele vai ter que se envolver no que a gente chama de aprendizado de máquina. O que é o aprendizado de máquina? Você tem um conjunto de experiências. Essas experiências podem ser, por exemplo, sites de internet, onde tem vários textos, notícias, locais onde você, por exemplo, pode acessar códigos, livros, imagens, várias dessas coisas. É um mundo de experiências que o ChatGPT vai ter. Através dessas experiências, ele vai aplicar algumas formas matemáticas, estatísticas, e ele vai gerar um preditor, um estimador, ele vai criar uma forma de interpretar aquelas informações. Então, a partir da pergunta do usuário, ele vai pegar aquele texto do usuário e vai tentar fazer várias análises. Uma análise dela, por exemplo, de sentimento, uma análise de intenção, né? Existe uma área própria da inteligência artificial que é a análise de sentimentos, análise qual é a intenção do usuário em escrever aquilo. A partir daquilo, ele vai acessar a sua base de dados, que pode ser, por exemplo, a própria internet, né? Sim. E vai extrair dela uma resposta para você. Então, ele basicamente faz isso. Através de experiência, ele vai treinar um modelo que vai tentar analisar a intenção do usuário e, a partir dessa intenção do usuário, ele vai retornar uma resposta. E o mais interessante, né, é que ele vai além disso. No momento que ele te dá a resposta, se o usuário não aceitou, não concorda com aquela resposta, ele tem a capacidade de se adaptar. Ele consegue se corrigir. Interessante. E aí é muito interessante, eu já tive essa experiência, eu estava fazendo um código, né, um programinha que faz um gráfico, né, eu estava fazendo uma análise de uns dados de bioinformática, e eu percebi que ele errou. Eu falei assim, olha, me ajuda aí a fazer um gráfico. Aí ele, faz assim, 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 assado. Não, mas peraí, esse gráfico ele ficou meio torto, ficou um pouco com a fonte pequena. Ah, não, desculpa, faz assim então. Aí, opa, beleza, aí eu fui arrumando. Que demais. Uma tarefa que eu demoraria, sei lá, um dia para fazer, eu demorei 1 hora. Olha só. Graças a esse suporte também, né? Porque ele vai se corrigindo. Não é só eu pergunto, ele responde. É uma conversa, eu pergunto, ele responde. Eu dou sugestões, ele vai adaptando a resposta dele. Ele tem o que a gente chama de um aprendizado também por reforço. Ou seja, eu posso avaliar se foi bom ou foi ruim aquela saída dele. E aí, a partir daquela minha avaliação, ele consegue se adaptar ao que o usuário está esperando. Isso é muito interessante. Muito interessante. João, será que dá pra gente tornar isso um pouco mais palpável para quem está ouvindo ou assistindo a gente? Porque olha só, num telefone celular, no teclado que você utiliza, se você começa a digitar, meu amigo, parabéns pelo seu dia, que Deus o celular, ele sugere uma palavra. Sim. Ele vai colocar ali um abençoe, provavelmente. Uhum. Ou então assim, boa, sugerir um noite. Então, mas isso não ocorre porque alguém programou essas palavras lá. Ele entende pela repetição que as palavras mais prováveis de serem colocadas uma após a outra são essas. Exato. Então, a gente extrapolando agora para um universo colossal, como é o da internet, ou onde tem muitas pessoas testando e reforçando o aprendizado dele, então ele entende que quando palavras são repetidas constantemente, uma após as outras, e temas também vão sendo gerados através dessa rede, ele vai gerando algo que realmente parece com produção de conhecimento, mas na verdade Sim. é uma replicação do que já existe. Essa é uma das grandes polêmicas do ChatGPT. Por quê? Porque tudo aquele que ele escreve não é do zero, né? Ele vai ter que ter tido alguma experiência passada com aquilo, né? Como você falou, ele vai ter vários textos, por exemplo, eu quero pesquisar sobre uma doença. Ele vai analisar vários textos que falam daquela doença e vai analisar aquelas palavras próximas, né? Você tinha falado do teclado, né? O teclado normalmente ele vai tentar uma palavra de cada vez, né? Isso. O ChatGPT não, ele já vai ter uma distância maior, né? Ele já consegue pensar numa frase, no período, né? Uhum. Então, assim, tem uma polêmica muito grande, né, no ChatGPT em relação ao plágio. Sim. E é algo até um pouco preocupante na área da educação também, né? Onde a gente tem vários trabalhos acadêmicos, artigos, TCCs, até os próprios exercícios, né, que a gente passa para os alunos. Como que eu vou saber se foi o aluno que teve aquela criatividade, Sim. foi ele que buscou, ou se foi simplesmente uma resposta gerada automaticamente, né? Isso é algo meio polêmico. E outra, né, o ChatGPT, ele não é muito de falar qual é a fonte que ele pegou aquela informação. Sim. E aí complica um pouco, né? Poxa, mas será que aquele conhecimento
ele não tem algum direito autoral, né? A pessoa não tem... será que ele pode fazer isso, né? Ele pode simplesmente pegar qualquer informação e falar aquilo ali como verdade, né? É algo bem polêmico. Já que a gente entrou no campo das polêmicas, a gente pode falar um pouco sobre a sala de aula. Sim. Se você, como professor, coordenador de curso, tem todo uma... É muito caro para você o exercício da criatividade, o exercício do processo de ensino e aprendizagem. Como lidar com uma tecnologia que faz o trabalho que o aluno deveria fazer, né? O estudante está lá, ele precisa exercer... Eu vou dar um exemplo da vida real. Passa um exercício, um algoritmo. Escreva um algoritmo para que você possa armazenar dados no sistema X. O aluno vai no GPT, escreve, pega o resultado, copia e cola e tira 10 na prova. E aí, como fica o paradigma do ensino? Não, sobre ensino, só uma curiosidade, né? Eu passei um trabalho semestre passado, era um seminário, né? E o aluno, né, uma das questões que eu tinha colocado, né, era, eu não lembro muito bem a pergunta, né, mas era uma pergunta bem, assim, bem técnica, né, sobre sistemas operacionais, né, que é uma disciplina que eu leciono. E aí ele falou, olha, gente, o aluno, né, falou assim, eu dei uma pesquisada, verifiquei em vários sites, não encontrei muita coisa, mas perguntei para o ChatGPT, e ele me respondeu isso, isso e isso, aquilo. Aí eu, caramba, tá correto. Então, assim, é algo é um pouco preocupante, né, nesse ponto de vista, mas também eu vejo algumas vantagens, né. Preocupante porque, por exemplo, a gente passa muitos exercícios, né. Eu sou da área da computação, então a gente normalmente passa alguns problemas, né, que ele vai ter que resolver criando programas de computador, algoritmos. E muitos desses programas o ChatGPT consegue fazer perfeitamente, sem nenhum erro. Por quê? Porque na internet muitos alunos, muitos profissionais, eles compartilham código, né, para se ajudar. Sim. E aí, né, eu acho que assim, é uma tecnologia que a gente tem que usar ela. Não tem como mais fechar o olho e achar que não existe. Ela existe e ela aumenta muito a produtividade. Mas no lado da educação, acho que a gente tem que usar com uma certa cautela. É um exemplo, por exemplo, da calculadora, né? Quando você está aprendendo matemática, os professores de matemática não gostam que você utilize a calculadora. Afinal de contas, né, todo aquele esforço cognitivo que você vai fazer para aprender, né, a fazer uma soma, subtração, multiplicação, Sim. vai por água abaixo se você só decorar usar a calculadora. Né? Em um momento que você não tiver uma calculadora, vai ser meio complicado. O ChatGPT eu penso de uma forma parecida. Você tem uma ferramenta que vai potencializar a sua produtividade, vai potencializar seus estudos. Talvez, dentro da sala de aula, seja interessante deixar isso de lado. Certo. Não utilizar, tentar se esforçar um pouco. Mas, do ponto de vista produtivo, seria um desperdício de tempo, né? Você ficar tentando resolver tudo do zero, né? Ou, por exemplo, buscar um manual, buscar alguma coisa assim. O ChatGPT ele vai ajudar bastante. Então, do ponto de vista educacional, eu acredito que a gente tem que usar um pouco de cautela. A gente não pode simplesmente achar que ninguém vai usar, que vai usar, mas a gente tem que talvez adaptar um pouquinho, né, os problemas, os trabalhos, né, para que não fique apenas a pessoa só utilize um chat GPT. Na minha época de faculdade, o ChatGPT era o Google. Era o Google. Quando, em 2005, acredito que é uma explosão, o Google se torna um dos maiores buscadores, se não o maior buscador do mundo, um robô de busca, de varredura, de index na internet, e não podia usar Google, né? Então a gente, na faculdade, por mais que a gente tivesse notebook na carteira, com um pendrive de 3G conectado, a gente não poderia usar. Então a gente teria que resolver os algoritmos, os problemas todos ali, usando a lógica mesmo da nossa cabeça e não a pesquisa que a gente conseguiu. Sim. O ChatGPT ele se torna um passo a mais do que o Google, né? Ele não apenas te dá fontes, ele te dá respostas através de fontes meio que secretas. Secretas, esse que é o problema. Não, é até interessante isso, né? O famoso Wikipedia, né, por exemplo. Isso. Né? O Wikipedia foi uma revolução, né? A gente tinha aquelas enciclopédias, tinha que ir na biblioteca procurar livro. Aí chega no Wikipedia, tem tudo lá maravilhoso, né? Só que com aquele perigo, né? Será que aquilo está correto? Será que quem escreveu aquilo realmente tem uma autoridade, tem um cuidado, né, com aquilo que está sendo escrito, né? O ChatGPT ele vai seguir uma estratégia parecida, né? Eu diria que o ChatGPT ele é como se fosse um assistente virtual. ChatGPT, me ajuda aqui, eu estou fazendo uma tarefa aqui, eu preciso que
que você me lembre de algumas coisas. E ele vai me lembrando, ele vai me ajudando a construir, seja lá o que eu estou fazendo. Não apenas do lado da programação, né? Teve até uma vez que eu fiz um documento, né? Eu precisava fazer um pedido formal lá na minha universidade, lá no doutorado. E aí eu falei, olha, ChatGPT, eu preciso que você me faça um documento que fale sobre isso, isso, aquilo. Eu estou numa situação tal, tal e tal. Aí ele, beleza. Aí ele foi e fez um documento perfeito para mim, dirigindo lá a coordenação do curso, falando todos os pontos que eu tinha pensado, tudo isso com uma... Eu até mostrei pro meu pai, né? Meu pai é professor de português. E ele ficou também impressionado, porque ele conseguiu criar um texto, né, com toda a estrutura gramatical corretinha, a estrutura sintática, os parágrafos, né, da redação, tudo bem, bem correto. Só uma curiosidade que eu queria falar, né? Pois não. Existe também algumas ferramentas anti-ChatGPT. Legal. Por exemplo, eu vi, parece que tem alguns estudos que eles estão fazendo ferramentas que detectam se o texto gerado foi pelo ChatGPT. Então, isso poderia ser até bom, né, para a gente evitar um plágio, evitar uma cola, né, pelo robô no ambiente educacional também. Entendi, nossa. Não, é interessante, né, porque se por um lado a tecnologia aumenta para que haja automações e gerações automáticas de conteúdo, ao outro lado do respaldo, né? Tem que ter uma outra ferramenta também que se evolua mais ainda para identificar se foi gerado. Porque, querendo ou não, o ChatGPT só existe porque a linguagem humana apresenta alguns padrões. Sim. Seja na linguagem técnica da programação, seja na linguagem das ciências humanas. A gente verifica que existem estilos. Por exemplo, eu já percebi no ChatGPT, escreva uma crônica sobre o pôr do sol no estilo do Luiz Fernando Veríssimo. E ele escreve, realmente parece com o Veríssimo. Escreva agora com um tom mais sombrio e mais irônico. E ele vai adicionar. Por quê? Porque ele entende o que significam essas palavras, o campo semântico que ela possui e os exemplos que na literatura e em toda a base de dados que a internet está disponibilizando para ele, é possível identificar esses padrões. Sua área de pesquisa é bioinformática. De alguma forma, a gente tem essa conexão entre essa parte biológica, essa parte humana. O seu mestrado foi em identificação de SNORNAs, né? Em micro-organismo do RNA, algumas... Enfim. Isso. Existe alguma forma de identificar que o ser humano é previsível, já que o ChatGPT está fazendo isso? Essa é uma pergunta, assim, um pouco complexa, né? Mas o que acontece, né? Se a gente para pensar, a forma como funciona o aprendizado das máquinas é muito parecido com o aprendizado da gente mesmo, do ser humano, né? Afinal de contas, né? Tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente escreve, os cantores cantam... Isso. Aquilo ali foi uma vivência que ele teve, né? Ele teve várias experiências passadas que foram construindo a personalidade dele. Então, assim, se você parar para pensar, o ChatGPT ele faz algo bem parecido. Perfeito? Não, imperfeito. Mas algo que está tendendo, né, a fazer uma replicação mesmo. Ele tenta simular, né, uma pessoa, né? Tanto que até existem, né, alguns testes da inteligência artificial que vão avaliar se um determinado agente, né, inteligente, computacional, né, falando, se ele consegue ser confundido com um ser humano, né? Por exemplo, o teste de Turing, né? Então, assim, o ChatGPT ele consegue enganar muita gente com essa personalidade que ele vai construindo a partir das suas coleções de dados, os textos que ele analisa, né? Então, assim, sobre o ser humano ser previsível, até um certo ponto eu acabo concordando, porque a gente é influenciado, né? Tudo que a gente lê, tudo que a gente escuta, tudo que a gente fala vem das nossas experiências, né? E isso está sendo hoje massivamente, né, colocado em ferramentas computacionais. Legal. Só você ver, por exemplo, né, as propagandas da internet, né? Você, vou pesquisar aqui alguma coisa aqui no Google, né? Aí passa, sei lá, 10 minutos, tudo agora é propaganda do que você está procurando, né? Sim. É mais ou menos uma engenharia social, vamos dizer assim, né? Sim. Que ele vai fazendo. João, olha só, dentro da ficção científica e
da área especulativa, existe muita liberdade para a gente conversar sobre, principalmente, alguns medos humanos. Sim, sim. Então, a gente vai vendo, quando vai falar sobre essa área de inteligência artificial, sistemas autômatos, a gente tem filmes e livros e séries como, sei lá, o Minority Report, Blade Runner, Eu, Robô, enfim, Matrix, vários filmes onde, de alguma forma, as inteligências artificiais se tornam inteligentes demais e Sim, se sim. tornam ameaças para o ser humano. Alguém que está ouvindo esse podcast e não tem tanta vivência no mundo da IA ou da TI, pode se assustar e falar, gente, mas esse ChatGPT parece humano, será que algum dia ele vai se rebelar contra nós? O Asimov escreve as 3 leis da robótica e tal, para tentar superar isso. Como que é o processo de engenharia para construir uma ferramenta que não seja um perigo para nós? Realmente, tem esse medo, né? Muitas pessoas têm. Eu acredito que esse medo ele é plausível, né? Até um certo ponto. Ah, mas assim, ainda existem muitas limitações, né? Para tornar esses medos nossos realidade, né? Ok. Ah, primeiramente, né? Essa parte, né, da automação, da robótica, né? Dele simplesmente, né, se rebelar contra os Uhum. humanos e entre outras coisas, né? A gente já viu umas coisas meio parecidas, né? Alguns rumores aí parecidos no Bing, por exemplo, né? Que é Sim. um colega do ChatGPT da Microsoft, Uhum. em que em algumas conversas parece que ele ficou irritado. Parece que ele começou a ficar arrogante, desrespeitando algumas pessoas, né? Ameaçando, né? Ameaçando. E se a gente parar pra pensar, né, não é que a máquina tá rebelada, mas por algum motivo, né, pelo seu treinamento, ela começou a querer responder de formas que ele conhecia, né, que provavelmente algum blog, alguma informação que ele pegou lá e que ele acabou tomando esse rumo meio inesperado, né? Uhum. Isso aí, eu diria assim, que não é que ele fez isso, né, o robô fez isso, mas a base de dados dele talvez precisaria ter alguns retoques, né, a preparação do algoritmo, né, talvez ele pegou alguns dados que não são muito ricos, né, que não agregam valor, né, à conversa. Então isso pode acontecer também. Uhum. Na própria análise de sentimentos, né, que essas ferramentas fazem, né, ela pode ter identificado um tom até rivalizador, né, com a pessoa que estava escrevendo, Uhum. e aí ela decidiu rivalizar também, porque pela internet ele viu que as pessoas tendem a discutir, por exemplo, em Twitter, em outras redes sociais, né? Isso. É o que eu acredito, né? Que pode ter acontecido nesse caso. É. Tem aquela questão também, né? Será que o ChatGPT vai roubar meu emprego? Essa é uma questão interessante, né? Pois é. Porque nas revoluções tecnológicas existe uma proliferação de tecnologias, gadgets, de elementos que se tornam mais acessíveis à população, ao passo que remove oportunidades de emprego e algumas pessoas. A gente não tem tanto mais a figura hoje do ascensorista, que apertava o botão para ir para o elevador, ou o digitador da máquina de datilografar, com o advento do teclado do computador, enfim, e vários outros, acendedor de poste, não tem mais quando se tornou o poste elétrico. Primeiro, quais as profissões que estão em risco com essas inteligências artificiais e quais profissões podem surgir com elas? Não, isso é importante falar, né? Com certeza, né? Qualquer tecnologia nova que chega, o trabalho, né? As forças de trabalho vão mudar. Não tem como. Não dá para você falar assim, não, vamos deixar esse chat GPT de lado, vamos deixar essa inteligência artificial de lado, vamos manter o jeito que a gente faz agora. Não vai dar certo. Por quê? Porque a gente tem toda uma competição, né? O capitalismo, a gente vai... as pessoas tentam, né, otimizar ao máximo possível os seus trabalhos, entre outras coisas. O ChatGPT, né, ele consegue programar, Uhum. ele consegue, por exemplo, fazer uma conversa, né, de atendimento ao cliente, sem Sim. nenhum problema. Até mesmo, né, o ChatGPT ele proporciona, né, você consegue, por exemplo, integrar essa ferramenta com o seu site, com o seu programa, a sua tecnologia. Sim. Então, assim, ele pode muito bem assumir, por exemplo, atendimento ao cliente, Call center. call center, ele pode, em alguns casos, reduzir o número de programadores numa empresa, Sim. porque o tempo de produção dos códigos vai ser mais rápido, né? Uhum.
Então, assim, a gente pode ver isso com certo temor, mas também como oportunidades, né? Uhum. Porque você tendo uma boa interpretação de texto, você Uhum. sabendo redigir uma boa pergunta para o chat GPT, você consegue otimizar bastante o seu tempo de serviço, o seu trabalho. Uhum. E então, eu acredito que com o chat GPT vão surgir novas oportunidades de trabalho, principalmente para aquelas pessoas que se dedicam bastante, né, a saber se expressar. Legal. Porque tem muitas áreas, principalmente das engenharias, das ciências, que a gente acaba focando muito, né, no ponto de vista teórico e Uhum. acaba perdendo um pouco essa facilidade nessa comunicação, né? E hoje em dia a gente percebe que a comunicação está sendo mais importante. Se Sim, você sabe descrever bem uma tarefa, se você sabe descrever um problema, o computador vai conseguir resolver. que legal. Isso não é de agora, né? O ChatGPT não inovou, não foi o primeiro inovador disso, né? A gente tem várias linguagens, por exemplo, de programação, que você vai resolver o problema com o próprio problema. Isso. O quão melhor você descrever o problema, melhor vai ser resolvido. Então, eu acredito que muitas profissões nesse sentido, né, que seria que a gente chama de uma programação funcional, Uhum. né, vão surgir. Vai ser uma área aí que eu acho que vai ser bem aquecida, essa capacidade de você se expressar. Então, é algo que eu imagino que vai acontecer. João, para quem programa, principalmente na área de TI, que está ouvindo a gente e se interessa pelo assunto, vai se identificar agora com o que eu vou falar. Quando se programa, normalmente a sua IDE, o seu software onde você programa, se você digita alguma coisa errado ou comete algum erro de sintaxe, ele vai apontar um erro. E normalmente o que o programador faz? Copia o erro, vai no Google, pesquisa, acha lá normalmente o site, um Stack Overflow da vida, algum fórum, e vai ver pessoas que tiveram o mesmo problema e outras pessoas ajudaram essas pessoas, e é assim que a comunidade se fortalece. Sim. E é isso. Programação se faz com pesquisa de erros. Exato. O GPT, acredito que dá um passo a mais. Ele adianta possíveis erros e já te entrega um produto viável, um mínimo produto viável. Então, acho que é inevitável que o futuro da TI, da programação, exista sem a IA, sem a inteligência artificial, talvez até integrado já com o seu IDE, com o seu software de programação. Não foi uma pergunta, Não, foi só mas um comentário. não, isso é interessante. Eu até queria anotar, eu não lembro se foi ontem, foi aqui comecinho de março, né, de 2023. A Microsoft, ela lançou o Autopilot, Uhum. que basicamente o que ele vai fazer? Ele vai te ajudar a escrever textos no seu Word, ele vai, por exemplo, eu quero fazer uma apresentação, né, sobre a minha monografia. Uhum. Aí o que você faz? Você vai pegar a sua monografia, que está no texto, Isso. vai mandar para o PowerPoint e ele mesmo vai fazer os slides. Olha. Então, ele já está automatizando esse tipo de coisa, já está Uhum. facilitando bastante. Excel, né? Eu tenho um conjunto de dados aqui na minha planilha e o próprio Excel vai falar, olha, com esses dados aqui dá para fazer tais gráficos, Olha. para você analisar tais tendências. Então, assim, é o copiloto, né? Foi um bom nome para isso mesmo. É um copiloto, ele vai te ajudar. Na computação mesmo, né? A gente tem grandes fóruns aí, extremamente que auxiliaram, né, a construção de toda a computação. Se você parar para pensar, né, o Linux, né, que é um sistema operacional gratuito, ele foi feito com cooperação internacional de Sim. vários programadores. Uhum. Talvez isso diminua um pouco. Se parar para pensar, né, as pessoas talvez vão tender a se ajudar menos, né, e tentar ajudar mais o ChatGPT. Porém, o ChatGPT, ele não é infalível. Ele só vai saber aquilo que ele já conhece. Isso. Então, e é claro, né, ele vai tentar também dar uma melhorada, né? Não que ele vai ficar limitado àquilo, né? Com o aprendizado por reforço, a própria conversa com os usuários, ele vai tentar melhorar. Mas, assim, eu acredito que essa interação diminui um pouco, mas em algum momento a gente vai ter que voltar a se ajudar, porque talvez ele sozinho não vai conseguir. Entendi. Eu acho, né? Só um pensamento que eu tenho aí. João, já caminhando para o final, aliás, professor João, caminhando para o final, a gente precisa falar um pouco sobre perspectivas, né? A gente encerra falando sobre algo que nos dá esperança. Perspectivas para o futuro. Acredito que é inevitável, o primeiro ponto é isso, é inevitável não utilizar. Quem quiser se manter no mercado ou até
criar novas linhas dentro do mercado de trabalho, vai precisar de alguma integração, algum uso contínuo de inteligências artificiais, ChatGPT sendo uma delas. Eu me lembrei agora, você citou o Copilot, né? Copilot. Eu lembrei agora do Casper, que é uma extensão para navegador, que ele lê um texto científico que seja, e ele tem uma opção summarize, que é resumir. Ele vai resumir aquilo em principais pontos e tem uma opção de insights. Você clica lá e ele fala o seguinte, olha, ele dá umas sacadas. Olha, com isso aqui você conseguiria abordar tais temas, falar uma conexão com A, B e C, interdisciplinares. Bem interessante. Acredito, o futuro é inevitável estar dentro da IA. Mas se uma inteligência artificial é necessário para o futuro, também são necessárias inteligências biológicas, naturais, para lidar com elas e para utilizá-las. Como que a gente está aqui em 2023 conversando sobre isso? Que perspectivas que a gente tem para o futuro usando IA, sei lá, para os próximos 10 anos? Eu acredito que seja uma integração maior ainda. Hoje em dia, né, a gente tem a internet das coisas, né? Tudo está conectado à internet, né? Minha casa está conectada à internet. A minha não, né? Mas no futuro, quem sabe, né? A gente tem internet, a gente tem o nosso carro, a gente tem, por exemplo, o transporte público. Tudo isso pode ser integrado com a inteligência artificial para facilitar a nossa vida, né? Então, assim, eu imagino, né, que no futuro a gente vai ter uma integração ainda maior com essas tecnologias, né? A gente pode ter, de repente, né, a gente tem aquelas tecnologias, por exemplo, a Alexa, né, que estão conversando com a gente dentro das nossas casas, integradas cada vez mais, né, com tecnologias como essa para auxiliar a nossa vida, automatizar nossas tarefas. Porém, né, tudo isso necessita, né, de profissionais também, né, para manutenir essas tecnologias, para inovar também, né, afinal de contas, né, inovação não pode parar aqui, né? A gente tem várias outras tecnologias que precisam também crescer para poder, né, por exemplo, a gente tem várias soluções ainda que precisam ser realizadas no campo da medicina, da ciência, da engenharia, da automação. Então, assim, eu vejo a inteligência artificial mais como um amigo do que como um inimigo para a gente. Sabendo utilizar elas, né, a gente vai conseguir aí ter perspectivas muito boas, né, em várias áreas aí do conhecimento. Eu lembro no De Volta para o Futuro que em 2015 eles estavam esperando que tivessem carros voadores, ou pelo menos hoverboards, skates voadores. No final das contas, os carros, os skates, para o futuro talvez sejam mais amigos e de uma forma de interação maior com o humano do que simplesmente o voo ou o teleporte, aquilo que a gente imaginava na ficção no passado. Sim, exato. João, foi um prazer te receber aqui. Esse foi o Estação IFB, a parte de conexões. Espero que vocês tenham aproveitado. E foi um prazer estar à frente dessa iniciativa. Estaremos de volta em breve com mais um entrevistado, com mais um convidado, com mais um tema relevante para a sociedade. Tchau, tchau.